Evangelho de João, no seu capítulo 7, verso 17, nós vamos ler esse texto que diz respeito à nossa meditação. Usaremos vários textos e eles serão projetados as suas referências ali para você, se quiser, procurar na Bíblia ali e acompanhar o que vamos estar lendo e conversando. Mas primeiramente esse texto de João capítulo 7, verso 17. Todos achamos, amém? Esse texto é o que vai dar aí o primeiro passo para a nossa reflexão. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Interessante que hoje em dia, quando se fala em doutrina, parece que está falando alguma coisa negativa, ruim, né? A doutrina daquela igreja, ou a certa doutrina, e parece que é tão... Mas peraí, vamos colocar as devidas definições. Vamos, quando usarmos palavras para transmitir ideias, vamos usar as palavras para transmitir ideias claras, porque infelizmente a sociedade, ela muda o sentido de palavras, ela muda o sentido de situações, ou até de vestimentas, ao ponto que passa um tempo a pessoa fica até com vergonha de usar. Daqui a pouco eu vou ter vergonha de usar gravata. Sabe por quê? Porque tem um comercial que eles fazem a gravata falar e faz com que quem usa gravata seja uma pessoa de má índole, de mau caráter, E eu falo, daqui a pouco eu vou ter que usar colarinho clerical, né? Mas aí vai ter outro problema, porque tem gente que não aceita. Tá vendo? O ser humano mistura e complica tudo. Esse versículo, o Senhor Jesus fala assim: olha, você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer realmente conhecer o que Deus quer, o que Deus acha? Então você precisa conhecer a respeito da doutrina de Deus. E não é nada negativo nisso. Você quer realmente falar que uma pessoa é filha de Deus? Então conheça o que Deus diz que é um filho seu, uma filha sua. Conheça. Não vai atirando aí, todo mundo é filho de Deus, aquele grupo é filho de Deus. Peraí. Para Deus assumir a paternidade, Ele tem que falar quem é filho e quem é filha dele. Eu não posso dizer quem é. Nenhum de vocês pode dizer quem é o meu filho, se não primeiro eu. Quem é meu filho? Só apontar o Ronaldo. Se você apontar no Michel, tem coisa aí, Michel, falei para ele. Meu pai é mais bonito que ele, né, Michel? Fala amém, Michel, teu pai está olhando ali. Queridos, é tão lógico isso, mas pessoas, para se favorecerem, começam a torcer. A Bíblia, ela é certa numa coisa: quer conhecer a vontade de Deus? Palavras de Jesus: conheça a respeito da doutrina de Deus, mas conheça se essa doutrina é de Deus. E aí Cristo falando dele mesmo: olha, o que eu estou dizendo é de Deus ou não é? Eu estou falando de mim mesmo, como muitas pessoas falam? Bem, conhecendo a história de Jesus, nós sabemos que o que ele falava era de Deus, doutrina de Deus, e nos leva a Deus através dele. Terminamos agora, ontem, o mês de outubro, e ontem comemoramos 503 anos da Reforma Protestante lá do século XVI. E ontem também foi o Dia Nacional de Proclamação do Evangelho. Isso reconhecido pelo governo brasileiro, é uma lei nacional. Dia 31 de outubro não é dia das bruxas, é dia do Saci, né? Mas, principalmente, nós comemoramos, não o dia do Saci, mas o Dia Nacional da Proclamação do maravilhoso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse mês de outubro mesmo, nós relembramos várias doutrinas que ali na Idade Média foram esquecidas, mas foram retomadas pela reforma do século XVI. E olha, a reforma do século XVI, se você ler os livros de história, não é história eclesiástica, não é história da igreja não, se você ler o livro de história secular, você vai ver que a reforma do século XVI mudou o mundo em várias áreas da sociedade. Hoje eu quero meditar com vocês nessas lições da reforma que ainda ficam para hoje, que hoje ainda devem ser vividas, proclamadas, lembradas, reforçadas em nossos corações, e não mudadas e reformadas como alguns querem. Lições da reforma para hoje. Primeira coisa que nós devemos lembrar, que a reforma protestante, ela trouxe uma
valorização à Bíblia que havia se perdido naquela época. Por isso que a máxima da reforma, ou seja, um dos pilares da reforma protestante é somente a Escritura, toda a Escritura. E eu quero lembrar vocês de 3 textos que nos ajudam nessa reflexão. Os 3 textos estarão projetados aí, e vou ler para vocês, vocês podem acompanhar na sua Bíblia. Primeiro texto, lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que é muito claro a respeito das Escrituras Sagradas, desse conjunto de livros que você tem na sua mão, que Deus colocou na sua mão, século XVI, para que você conheça a doutrina de Deus, a vontade de Deus. Diz assim em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, e útil para te ensinar, útil para te repreender, útil para te corrigir, útil para te educar na justiça de Deus, a fim de que você, serva de Deus, seja perfeita e perfeitamente habilitado, capacitado para toda boa obra de Deus. Utilidade da palavra de Deus, utilidade das Sagradas Escrituras. E muitos querem fazer, né? Querem fazer com a Constituição, como querem fazer com as leis humanas. Dá um jeitinho, dá uma mudadinha. Não! A Bíblia, ela já é útil, e ela tem essa função em nossas vidas, para a nossa caminhada com Deus. Romanos capítulo 15, verso 4, também é claro em dizer a respeito do valor da Bíblia em nossas vidas. E olha, por isso que louvamos a Deus pela reforma, porque se continuasse como era ali no século, antes do século XVI, você não teria a Bíblia nas suas mãos, não teria. Romanos 15, 4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Está falando de todos os livros? Não. Embora todos os livros são importantes na história do crescimento, do progresso humano, sim, mas o que está falando aqui é sobre as Escrituras Sagradas, é sobre a Bíblia. Tudo que foi escrito outrora, com palavra de Deus, foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência ou perseverança, pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Está com esperança na vacina? Eu estou orando para que surja a vacina aí, que dê certo. Mas a nossa maior esperança não tem que estar na vacina, porque passando essa crise, pode vir outra. E nós sabemos que há muito tempo atrás tem muitas possibilidades de crises mundiais, de epidemias mundiais prontas a acontecer. Agora eu vou colocar minha esperança nessa vacina, depois vai ter que ter outra. Não, a nossa esperança está num Deus que está além de qualquer problema, qualquer coisa que aconteça neste mundo. E essa esperança, ela vem não como magia, como mágica. Ela vem através das Escrituras. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Em Pedro também, nós vemos por que essas Escrituras, elas são tão certas, podemos colocar nossa esperança com tanta firmeza nelas. Por que podemos confiar na palavra de Deus? Porque é a palavra de Deus, verdade, mas ela foi escrita por homens, verdade. Deus não usou macacos, Deus não usou um elefante, tem elefante que faz 4, né? Deus usou seres humanos para falar com os seres humanos a respeito dele, usando os seres humanos. É isso que diz 2 Pedro. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente, o que eu tenho que saber em primeiro lugar? Isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, tudo o que é palavra de Deus, Deus transmitiu pelos seus profetas, homens boca de Deus, não é para cada um ter a sua interpretação particular. Quem diz que cada um interpreta a Bíblia como quer, não está percebendo aí, não está entendendo e não está lendo a Bíblia como convém. Porque geralmente quem interpreta a Bíblia como quer é porque torce a Bíblia conforme as suas conveniências e desejos do coração, e não realmente o que a Bíblia diz. As Escrituras,
não provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, não perfeitos, mas pessoas separadas por Deus e capacitadas para realizar essa obra, falar da parte de Deus, movidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa confiança nas Sagradas Escrituras. Por isso, somente as Escrituras. A inspiração, a autoridade das Escrituras, ela vem de Deus. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e fala somente pelas Escrituras. O que eu estou falando para vocês aqui é de acordo com o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster. Por isso, todos precisam ter as Escrituras nas suas mãos. Não para cada um interpretar como quer, mas para que, abrindo o seu coração, procurar nas Escrituras conhecer qual é a vontade de Deus. Não para encaixar a sua, mas para procurar realmente saber qual é a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Antes, como eu disse, a Bíblia era para poucos. Hoje, graças à reforma, temos um livre exame da Bíblia Sagrada das Escrituras. Por ser palavra de Deus, a Bíblia então está acima de qualquer tradição religiosa. A tradição não é maior que a Bíblia. Qualquer experiência pessoal, eu tive uma experiência assim com Deus, você tem que ter também. Não. Se a Bíblia não diz isso, então, porque eu vi anjos, você tem que ver anjos também, senão você não tem Deus. Não. A Bíblia não diz que um requisito para ter Deus é ver anjos, é ter alguma experiência sobrenatural. Não. A Bíblia diz que para você ter Deus, você tem que invocá-lo de coração. Você tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se com tua boca confessares e no teu coração creres, Deus opera a salvação. Não tem que ver anjo, não tem que... Experiência pessoal é boa, mas é pessoal. É a Bíblia, somente a Bíblia, esta base. Ainda pensando nas lições da reforma para hoje, o entendimento da salvação. Como é que nós entendemos a salvação a partir da reforma? Se vocês lerem os livros da história, vocês vão ver que na Idade Média, uma pessoa para ser salva precisava pagar salvação, tanto que era feito um terrorismo. Se vocês puderem, assistam aquele filme Lutero, que vocês vão ter mais ou menos a visão do que acontecia. O terror que se fazia, a propaganda terrorista que se fazia. Você vai deixar seu papai e sua mamãe lá no purgatório, lá no inferno, queimando no fogo eterno. Olha, um tinitar de uma moeda de ouro, eles falam lá o valor da moeda, lá no fundo do gasofilácio, retira uma alma do inferno. O que te salva? Você dá dinheiro. Bem, a partir da reforma, voltamos ao entendimento da salvação. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17 diz: o poder da salvação está onde? No Evangelho, na palavra de Deus. Está nas boas novas de salvação que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Crê no Evangelho de Cristo e serás salvo. Primeiramente do judeu, veio para o que eram os seus, e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo vive pelo tanto que dá na igreja. Não. O justo vive porque crê no Evangelho, crê no Salvador do Evangelho. Por que eu falo Salvador que está revelado no Evangelho? Porque o entendimento da salvação também nos traz essa realidade. Só existe um Salvador. O Salvador, ele é único. Atos capítulo 4, verso 12, é muito claro o entendimento sobre salvação, que nós não precisamos de muitos salvadores. Um Salvador enviado por Deus já basta para salvar todo o seu povo, todos os seus servos e servas, toda a sua igreja, todos. Um Salvador. Já está assim em Atos. E não há salvação em nenhum outro. Moisés, não precisa não. Só um Salvador. Vá a Ele que você vai ser salvo.
Ah, mas para chegar a ele eu não preciso. Não, você não precisa, não. Vai direto para ele. Eu ouvi uma história assim que falaram com um médico cristão e falaram: olha, não, mas nós precisamos de mediadores. Nós precisamos de pessoas que falando com elas vão nos levar até a pessoa que vai nos ajudar no Salvador, né? O médico falou: olha, se você for até minha mãe para você ser operado, você não vai ser operado, porque você tem que vir a mim para você ser operado, você tem que vir a mim para ser tratado. Se você pedir para minha mãe falar comigo e eu falo com a minha mãe falar com você, não dá certo. Você tem que vir direto para mim. Vem no meu consultório, marca aí, eu venho, te consulto e vejo o que você precisa. Assim também é com Deus. Ele diz: vem a mim, não manda ninguém no seu lugar. Queridos, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Reforma hoje, lições da reforma hoje para nós. A salvação tem um só Salvador, e a salvação é pela graça de Deus através da fé. Romanos 3, 23 e 24. Você não tem que pagar, você não tem que fazer, você tem que receber, e receber pela fé. Não receber por algo miraculoso, não receber por algo, por uma experiência, mas receber porque você confia na fidelidade, retidão, justiça, no caráter desse Deus. Lembra de Deuteronômio que nós lemos no começo do culto? Deus, Ele é justo, Ele é reto, Ele é fiel, Ele dá a sua doutrina, dá os seus ensinos. Confia nele, não confia em outras coisas, em outras pessoas, confia nele, conheça a Ele. Salvação é dado de graça, e nessa graça você a recebe pela fé. Romanos 3, 23 e 24, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, através da redenção que há em Cristo Jesus. Se você crê que em Cristo Jesus você é redimido, pela fé você recebe a graça, então você é salvo. Romanos 5:1, justificados, pois, através da fé. E aí nós temos paz com Deus. Mas essa paz com Deus só vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Última lição que vemos aqui nesse ponto, Efésios 2, 8 e 10, a respeito de salvação. É tão claro que a Bíblia diz, eu não sei porque. Bem, na Idade Média sabíamos que as pessoas eram confundidas, eram enganadas, e aí eram roubadas de várias formas. Mas agora que temos a Bíblia nas nossas mãos, não tem como mais sermos confundidos, a não ser que demos ouvidos, mais a tradição da igreja, mais as pessoas da igreja, do que o que a própria Bíblia diz. Efésios 2, 8 e 10 diz assim: porque é pela graça que nós somos salvos, isso só através da fé, isso não vem de nós, é um presente de Deus, não de obras, de ações nossas, para que ninguém se glorie. Eu conquistei, eu alcancei, eu cheguei até Deus, eu levei tal pessoa até Deus, não sou eu não, é Deus, é Deus, é Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos feituras de Deus, é Deus quem trabalha a salvação em nós. Nós somos criados em Cristo Jesus. Ou, se você olhar essa transformação, antes eu não era de Cristo, agora em Cristo eu sou recriado, sou feito novo, nova criatura em Cristo Jesus, e agora sim para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Tudo é Deus, tudo vem de Deus, tudo é para Deus. A terceira lição que podemos lembrar aqui, lições dentro desse tema, lições da reforma para hoje, é o próprio entendimento da vida cristã. Como é que eles entendiam a vida cristã naquela época? E como é que nós entendemos a vida cristã hoje, a partir da reforma? Deixa eu dar só umas pinceladas para você. A vida cristã era vista como uma peregrinação. Desculpa, a vida cristã, ela é vista como uma peregrinação, Desde quando Deus libertou ali o povo do Egito, Deus coloca o povo para caminhar com Ele no deserto. Então a vida cristã agora é vista como um caminhar para chegar no alvo. Por essa vida não tem sentido.
Mas o sentido dessa vida é chegarmos a outra vida e chegarmos bem, chegarmos salvos. Somos peregrinos, ou como diz o hino, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo. Mas enquanto estamos neste mundo, vamos nós trabalhar, ajudados por Deus. É isso que a Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, verso 6. Esta fé que temos nesse caminhar de vida deve nos levar a agir com amor e a agir pelo amor que Deus tem derramado em nossos corações. Gálatas 5, 6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que está falando? De um ato religioso, físico. O judeu, ele era circuncidado, demonstrando que ele pertencia ao povo escolhido de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, espera aí, como é que ficam os incircuncisos? Aqueles que não se circundam para fazerem parte da religião judaica? Bem, nenhum deles em Cristo tem valor. Mas o que tem valor é a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Mais ainda, o sacerdócio, ou seja, o serviço a Deus, não é mais de alguns. Quem são os servos de Deus hoje? Todos os cristãos são servos, são sacerdotes de Deus. São aqueles chamados para servir, trabalhar para Deus o seu reino. Ou seja, com a reforma protestante, essa distinção entre o clero e os leigos foi desfeita. Eu não sou sacerdote e você é o leigo que vai... Não, nós somos os sacerdotes. 1 de Pedro capítulo 2 verso 9. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que nós temos esses adjetivos maravilhosos? Eu pertenço à raça eleita, faço parte da classe sacerdotal e do rei. Eu pertenço à nação santa, a um povo que é exclusivo de Deus. Para quê? Por quê? Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos nós trabalhar, porque somos sacerdotes, servos de Deus, para anunciar, para testemunhar dele. E por último, pensando nessas lições da reforma para hoje, a importância da igreja, a importância da nação santa, a importância do povo de propriedade exclusiva de Deus. Só para você lembrar algumas ideias. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo fala da comunhão dos fiéis. O que é a comunhão? É estar juntos, vivendo algo que é comum, que nos traz união na caminhada. Paulo, em 1 Coríntios 1 e 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. O que Paulo está falando? Todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo fazem parte de uma igreja, e todos têm essa comunhão, têm esse algo comum, são de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Senhor. Somos santificados por Cristo e somos chamados para termos uma vida diferente da vida dos que não são. Aceitar na igreja, aceitar no hall de membros, aceitar pessoas que professam crer em Jesus, se aceita todo e qualquer um, mas com aquele princípio: nós aceitamos porque todos nós estamos sendo transformados. Aceitar para continuar o que é, não se deve aceitar. Ir para participar da igreja, do corpo de Cristo, do povo de Deus, para continuar sendo a mesma coisa que se é secularmente, está errado. Porque nós em Cristo Jesus somos chamados a uma reforma de vida, reforma de espírito. Somos chamados para sermos santos. E santos
Aqui ainda não está completo. Então temos que batalhar por uma santificação de vida. É o comum nosso. E essa união é importante. Por isso que aí está a importância da igreja. Não somente isso. Ainda 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Ou seja, você faz parte do corpo de Cristo? Lembre-se, o corpo de Cristo tem muitos membros. São diferentes, mas são membros do corpo de Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Somos diferentes, mas o corpo de Cristo é um. Existe algo nesse corpo que chama a unidade, chama ao caminhar juntos, não chama ninguém para ser desigrejado, porque está falando de uma pessoa que é um membro fora do corpo. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Sempre está falando de unidade, de estar junto, do que opera em nós, porque fazemos parte desse corpo. Efésios 2,19. Assim, já não sois de fora, estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sendo assim, a igreja é uma santa comunidade de adoração. Santa comunidade de adoração, comunhão e serviço. Olha a importância da igreja aí. As marcas da igreja são pregação e os sacramentos. Sacramentos entendendo como aqueles sinais visíveis da graça invisível que opera em nós. Pregação entendendo como testemunho de vida, de proclamação da doutrina do nosso Deus. O nosso culto, então, ele é sempre teocêntrico. Deus é o centro. Ou seja, Deus é o princípio regulador do culto. E tem que ser na vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que glorifica a Deus. Fora isso, não é culto. Deixa eu concluir, senão você vai cansar de mim hoje. Queridos, hoje ainda se faz importantíssimo conhecermos as doutrinas bíblicas que regem o nosso crer. Ainda se faz importante conhecermos as doutrinas bíblicas que não somente regem a forma que expressamos nossa fé no mundo, mas como também vivemos a nossa fé no mundo, porque o nosso viver também deve ser regido pelas doutrinas da palavra de Deus, e mais ainda, o nosso testemunho ao mundo que está perdido, que é confuso e que está doente por causa do pecado. Jesus disse que nós somos o luzeiro do mundo. O mundo vai ver Deus através da sua igreja, do seu povo, dos seus, brilhando nas boas obras que glorificam a Ele. E se não conhecermos a doutrina da palavra, como faremos isso? Faz parte da nossa missão falar de Deus, falar para Deus a respeito das pessoas, um sacerdote que intercede, que ora para as pessoas, que leva essas pessoas a Deus, mas também de falar de Deus para essas pessoas, através da prática e do ensino das doutrinas de Cristo Jesus. E aí então vem uma pergunta: como você tem vivido esta fé reformada? Como você tem praticado a sua fé para a glória de Deus? Encerro nossa reflexão assim e convido então você a ficar em pé. E unânimes em uma oração, a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, entregarmos esse tempo de culto de adoração ao Senhor, orando a oração dominical que está projetada, para que possamos todos juntos dizer o que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos a dizer da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe seu domingo, em nome de Cristo Jesus. Amém.